Meus queridos, nós então continuamos o estudo na carta aos Romanos. Hoje nós terminamos o capítulo 3 e começamos o capítulo 4. Acompanhe a leitura. Romanos 3, 27 até o 4, 8. A gente vai ver fé e obra. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, depois daquele apanhado longo para mostrar que todos os homens estão debaixo da ira de Deus, são indesculpáveis, estão condenados, aqueles que conhecem a Escritura, aqueles que só conhecem o testemunho da criação, ele apresenta a justiça de Deus mediante a fé que vem pelo Evangelho, a justiça revelada pelo Evangelho. Então, Paulo afirmou que a justificação ela nos é imputada, é atribuída, é transferida a nós mediante a fé somente. E Paulo prossegue no esquema que ele tem usado nesta carta. Ele traz um ensino, aí já imagina a pergunta que os ouvintes vão fazer e já faz a pergunta e já responde e assim prossegue. Então ele prossegue nesse sistema de adiantar as perguntas que os leitores da carta fariam. E ele começa: onde está a jactância? Quer dizer, onde está o orgulho? E ele responde de uma maneira enfática, com uma palavra só que para nós foi traduzida, foi de todo excluída, porque é um tempo perfeito na voz passiva, dizendo que foi tirada fora, foi excluída completamente de todo. Ele coloca espaço para uma glória pessoal, não há espaço para orgulho. Somente podemos nos gloriar em Cristo Jesus. E prossegue o apóstolo. Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Ele pergunta se foi pelas obras que isso aconteceu. Não. Então, Paulo afirma que a justificação do homem é pela fé, independentemente das obras da lei. Tanto o judeu, que é o circunciso, quanto o gentio, que é o incircunciso, são justificados mediante a fé. Eu torno a ler a partir do versículo 28 do capítulo 30, do capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. O judeu e o gentio são salvos, os dois pela fé.
nenhum deles é salvo pela obra. Mas Paulo acabou de expor mais uma vez a doutrina da justificação, mas ele não trata disso como uma coisa abstrata, um mero apanhado de palavras. Ele volta para o Antigo Testamento. Particularmente, ele vai lá atrás ao pai da fé, Abraão, e pega Abraão como exemplo supremo do homem justificado pela fé e não pelas obras. Olha o que nós precisamos nos atentar. Nós precisamos lembrar que a salvação no Antigo Testamento não era diferente da salvação no Novo. Afirmar que Abraão foi justificado pela fé quer dizer que ele foi justificado pela retidão de Cristo, porque é o único objeto da nossa fé para a nossa justificação. A diferença é que Abraão olhava para o futuro, confiando na promessa do. Nós olhamos para o passado, confiando na obra executada pelo Redentor Jesus Cristo. Mas o fundamento da justificação é o mesmo: a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Você vai encontrar até teólogos e pastores que seguem uma tendência forte dos últimos tempos de fazer uma distinção entre a salvação do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, dizendo que no Antigo Testamento a salvação era da lei e no Novo Testamento nós estamos na era da graça. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Hoje que está todo mundo online, vou pedir a alguém que leia Romanos 3:31 para nós. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, veja, a fé não é uma coisa distinta da lei, não está anulando o Antigo Testamento, é algo, uma salvação diferente. Não, está confirmando aquilo que a lei já apontava. E Paulo, então, está condenando esse tipo de ensino, de que a salvação no Antigo Testamento era pela obediência à palavra de Deus, e agora nós, pela obediência de Cristo, nós somos salvos pela graça. Não. Ninguém era salvo pela obediência no Antigo Testamento e ninguém é salvo pela obediência no presente. Se a pessoa quiser assim, eu estou obedecendo todos os mandamentos para conseguir a salvação, ele nunca vai ser salvo, porque sempre falharemos em alguma coisa. E mesmo nos mandamentos que obedecemos, às vezes na nossa própria intenção já pecamos, porque às vezes queremos obedecer para mostrar a nossa força de vontade, quando nós temos que obedecer para exaltar a Deus, que é o autor da lei, para mostrar a Ele que nós compreendemos que ela é boa, para dar graças por Ele nos dirigir a vida. Então, quando nós obedecemos e a nossa obediência não serve para exaltar a Deus, pronto, ela já não é uma obediência correta. E é por isso que Paulo vai para Abraão. Entramos no capítulo 4, vendo Abraão creu. Abraão não podia se gloriar, uma vez que ele, como nós, ele não foi justificado por obra. Outra pessoa, leia no capítulo 4, de novo, os versículos 1 e 2. Depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se
que Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Então, Paulo está argumentando: será que Abraão alcançou a justificação pela sua carne, quer dizer, pela sua obediência? Porque se ele foi justificado pelas obras, então ele tem que se gloriar. Glorie-se, você conseguiu, você foi, você é o cara. Mas não diante de Deus. E Paulo, então, apresenta o que diz a Escritura, citando Gênesis 15, versículo 6. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o fato de Abraão crer é que foi atribuída a justiça para ele, não pelo que ele fez, simplesmente porque ele creu. Se a gente voltar, e eu peço que todos que estiverem com a Bíblia na mão, abram as suas Bíblias em Gênesis 15, para a gente entender o contexto onde está escrito isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O contexto é o episódio da vida de Abraão, quando Deus afirma que ele mesmo, Deus, seria o escudo e que Abraão teria um galardão muito grande. O começo do capítulo 15 é assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e a palavra disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Então veja que a palavra, o verbo de Deus, que é Jesus, veio dizer: Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então veja, a palavra veio até Abraão e falou: Eu sou o teu escudo. E daria um galardão muito grande. Mas Abraão já era muito rico. Se você voltar 2 capítulos, no capítulo 13, nós vemos assim, capítulo 13, versículo 2. Aliás, aqui mesmo. Abraão já era rico, é o que você lê no capítulo 13, versículo 2, tinha muitas posses. Tem até uma situação que ele tem que se separar do seu sobrinho Ló, porque os dois já tinham gado em abundância e os seus escravos já estavam brigando. Então eles se separaram. Jó foi para as Campinas Verdes e Abraão continuou por ali em Canaã. Mas a pergunta de Abraão, então, não era uma preocupação com a riqueza, porque ele já era muito rico, não era o galardão. Mas Abraão pergunta assim: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então ele está assim: peraí, eu vou ter um galardão, mas o que mais eu vou receber se eu não tenho um herdeiro? Então o que faltava para este homem que já tinha tudo, e tudo pela graça de Deus, era a grande dádiva para o hebreu e depois para o judeu: descendência. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo, um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a preocupação de Abraão não era com os galardões. E por isso ele fala: não adianta eu ter mais dádivas, galardões, se eu não tenho uma geração. E a resposta de Deus é que, embora em idade avançada, Abraão geraria dele mesmo o seu herdeiro. Então Deus respondeu rapidamente assim: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Diante dessa promessa espantosa, pensa, Abraão, com quase 80 anos, já velho, teve essa promessa de que dele mesmo ia vir o herdeiro.
E o registro que Paulo cita em Romanos 4 é: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Abraão confiou na promessa de Deus. Abraão teve fé. A fé de Abraão era vacilante. Tinha suas dúvidas, como a nossa fé aqui e ali. O velho homem teima em aparecer e semear dúvida no nosso coração. Mas a gente se volta para a palavra: pera, Deus é que me justifica, então eu sou justo. Então nós nos convencemos pela própria palavra. Mas veja que Abraão também tinha fé, ele creu, mas ele trouxe a pergunta: Senhor, como eu vou saber que eu vou possuir essa descendência? Como eu saberei que hei de possuí-la? Seria o herdeiro? Qual foi a resposta de Deus? Mandou Abraão preparar-se animais em sacrifício. Mandou que dividisse em metades. Quando Abraão coloca 2 montes com o sacrifício, era o meio naqueles dias em que 2 pessoas faziam aliança. Ofereciam sacrifícios, passavam ali no meio do sacrifício mostrando: agora nós fizemos aliança, como Abraão faz uma aliança com Abimeleque. E Deus manda ele fazer isso, para eles fazerem uma aliança. E depois que Abraão separa as metades, Deus fez Abraão dormir. E apareceu numa teofania magnífica, uma tocha de fogo ardente. E Deus fez o juramento sozinho, ele jurou por si mesmo. Eu leio no capítulo 15 de Gênesis, do verso 9 a 12 e o 17, que fala dessas coisas que eu narrei para vocês. A resposta de Deus: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os no meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus foi o único que passou no meio dos animais em sacrifício. Ele jurou sozinho. O que queremos destacar neste episódio é o versículo 6, que foi o que Paulo destacou. É que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi declarado justo, foi imputada essa sua fé para a justiça. Foi imputado, declarado justo na avaliação de Deus, simplesmente porque creu na promessa do descendente. Abraão não tinha feito nada. Ele creu na promessa de um descendente. Ele nem sabia que o descendente que Deus se referia, e que ele ia pensar que fosse Ismael, depois que fosse Isaac, na verdade era Jesus, e ele finalmente passou a olhar lá para frente. Mas, meus irmãos, nós temos um problema aqui. Nós estamos entrando agora num debate. Fé e obras. Fé e obras? O argumento de Paulo em Romanos 4, que é Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, tem, de certa forma, um problema. Quando nós nos deparamos na maneira como Tiago trata de fé e obras na sua carta. Então, veja, Abraão, aqui Paulo está dizendo que Abraão foi justificado pela fé, independentemente das obras. E cita, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Tiago trata o mesmo assunto. Eu leio para os irmãos, vocês podem abrir aí
a carta de Tiago no capítulo 2. Eu vou ler do capítulo 14 até o 25, para os irmãos entenderem onde está o problema. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Rabi, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aqui, esses dois textos, eles criaram um debate muito grande. A reforma protestante veio resgatar algo que tinha sido esquecido pela igreja, que a salvação não é por méritos, não é por obras, não é por penitências, é pela fé somente. E aí a reforma protestante foi crescendo. E a Igreja Católica se reuniu num concílio ecumênico na cidade de Trento, na Itália. Por isso que a gente se refere à base doutrinária da Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, onde estabeleceu a sua doutrina da justificação, que condenava o ensino protestante da justificação pela fé. E nos argumentos do Concílio de Trento, 2 ou 3 vezes faz referência a Tiago 2:24. A esse versículo que, à primeira vista, parece um repúdio claríssimo da doutrina da justificação pela fé. Está acabando, destruindo essa ideia. Porque o que Tiago diz? Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, a dificuldade de vermos Tiago falar de salvação pelas obras é que ele ainda coloca em contraste com a fé somente. A sua argumentação de que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente traz uma dificuldade ainda maior. Qual foi o exemplo primeiro que Tiago usou para ilustrar? Respondam aí para mim. O exemplo de quem? Oi? O próprio Abraão, né? Não foi, De o verso Abraão. 21 fala. O 21 fala isso, Veja, né? exatamente, olha a dificuldade. Paulo usa Abraão para dizer que alguém é justificado pela fé somente. Tiago usa o mesmo Abraão e diz: uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Eu estou citando a palavra de Tiago. E ainda para agravar, Tiago usou o mesmo texto que Paulo para a justiça. A mesma palavra. Não usou. Talvez a gente pudesse dizer, mas ele está usando uma palavra diferente. Não. Os dois usaram o mesmo termo grego, dikaiosune. A mesma palavra. Aí você vai encontrar alguns estudiosos
que argumentam que Tiago escreveu a carta depois da carta de Paulo aos Romanos, corrigindo o erro de Paulo. Outros vão dizer que Paulo escreveu depois e por isso fez essa exposição longa em Romanos para corrigir o erro de Tiago. E vai ter outros ainda que vão dizer que os dois escreveram, um sem saber o que o outro estava escrevendo. Mas nenhuma dessas coisas explica a situação. Na verdade, todas essas tentativas de explicação desses estudiosos levam a um problema ainda maior. Eles vão apontar que a Bíblia tem contradições. Tiago corrige Pedro ou Paulo corrige Tiago, ou os dois escrevem juntos coisas opostas. Mas nós sabemos que as Escrituras são a palavra de Deus. Deus não tem dois discursos diametralmente opostos e os dois verdadeiros. Então, nós precisamos olhar os textos com mais profundidade e atenção para ver se a gente acha a solução para este problema. Vamos olhar para o texto de Tiago. Vamos ver que obras provam a fé. A primeira coisa que nós temos que examinar é o contexto onde essas afirmações foram proferidas. Qual era a questão que cada um destes dois autores estava procurando responder? Tiago, ele diz qual era a pergunta que ele está respondendo. Quando ele coloca assim no versículo 14. Alguém leia para nós, quem não leu ainda, Tiago 2,14. Leia a pergunta que ele faz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Está aqui a pergunta que Tiago quer responder. Uma fé que não tem obras pode salvar alguém? É isso que ele quer dizer. Esse mesmo pensamento de Tiago apareceu na Reforma. Quando Lutero argumentava que a justificação é pela fé somente, muitas pessoas entendiam que tudo que a pessoa precisava fazer para ser salvo era só assentir em algumas verdades. Era só consentir e dar, dizer que acreditava de que Jesus é o Salvador do mundo. Só que alguém pode dizer que crê em Deus, que Jesus é seu filho, e não ter nenhum relacionamento pessoal com Cristo. Um mero assentimento intelectual. Não, eu sei que isso é verdadeiro. A mera afirmação da fé não quer dizer que você tem fé. A mera afirmação, diz Tiago, de saber que Deus existe, se você somente sabe, não, Deus existe, Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus também. Se a sua fé se resume a isso, a sua fé está na mesma medida da fé dos demônios. Os demônios não colocam sua confiança em Deus para serem salvos. Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Olha, os demônios tremem. Tem pessoas que confessam essas coisas e não tremem. Então a fé deles está menor do que a fé dos demônios. O que Lutero precisou fazer? Ele precisou explicar os ingredientes da fé salvadora. E é exatamente esse ponto que Tiago faz. Os ingredientes que a fé salvadora envolve. Ela não envolve só o conteúdo do que você crê. Não envolve só o conteúdo e o assentimento com essas verdades. Se é isso tudo que alguém tem,
essa pessoa não é justificada. Mas inclui também e principalmente a confiança pessoal em Cristo. É isso que Lutero coloca. Não é apenas saber a verdade, assentir a verdade, mas depositar uma confiança em Cristo, que é a verdade. Tem pessoas que podem crer que Jesus é o Salvador, sem ter a fé salvadora. É preciso que ele realmente salva, é preciso crer que ele realmente salva e depositar somente nele a nossa fé. A afirmação completa da justificação é: a justificação é pela fé somente, mas não pela fé sozinha. A fé salvadora, com certeza, vai se mostrar numa mudança de vida. Se a profissão de fé que alguém faz não produz nenhuma mudança, então tudo que ele tem é profissão de fé, não tem a fé. Porque necessariamente a fé salvadora vai produzir obras. As obras fluem daquele que não tem fé. Elas não são a base da justificação. Ninguém é justificado mediante as obras, mas é justificado mediante a fé. E essa fé vai se mostrar em obras. E é disso que Paulo tratou na sua epístola. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode semelhante fé salvá-lo? É isso que Tiago estava tratando, querendo responder. Ninguém é salvo, diz Tiago, e Paulo não é diferente, apenas pela profissão de fé, por você falar da fé, mas você é salvo por possuir a fé. É certo que, se possuímos a fé, nós temos que professar, nós temos que confessar essa fé. Mas Jesus deixou claro que há pessoas que podem professar a fé sem possuir a fé. Eu leio para os irmãos uma resposta de Jesus às pessoas que estavam com ele. Leio Marcos 7, versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Jesus já falava de pessoas que professam a fé, honram com os lábios, como nos dias de Isaías acontecia dentro do povo, mas estavam longe de Deus. Deus estava longe do seu coração e o coração deles longe do Senhor. A fé se mostra com obediência. Por isso, Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Uma profissão de fé que não produz nada, nenhuma mudança, mínima que seja, é inútil. Ele usa a ilustração de um irmão e uma irmã carecendo de roupas e de alimento. E você, vai em paz, fiquem quentinhos, fartem-se, mas não dão necessário. Que proveito é essa declaração? Assim, a fé é morta, é inútil. Quer dizer, não tem proveito para aquela declaração, como não tem proveito para essa fé. Ele prossegue afirmando que a evidência de que temos fé genuína são as obras. Obras são o meio da demonstração da fé. É disso que Tiago está tratando. Voltemos de novo à questão de justificação, que é declarado justo. Paulo e Tiago, como nós vimos, empregam o mesmo termo, a mesma palavra para justificação. E essa palavra, justificação, ela pode ter dois sentidos
na Escritura. Pode ser esse sentido que Paulo emprega, a declaração de ser justo, essa declaração feita por Deus. É um sentido da palavra justificação. Justificado é aquele que é declarado justo por Deus. Mas justificação também tem o sentido de demonstração da veracidade de uma afirmação. Justificação quer dizer que você está mostrando que aquilo que é dito, aquilo que é afirmado é verdadeiro. Jesus usa essa mesma palavra e Mateus registra isso no capítulo 11, versículo 19. Jesus afirmou que se queremos aferir, se queremos ter certeza que um plano é sábio, nós temos que ver os resultados. Jesus diz assim: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus está querendo dizer que a sabedoria é comprovada pelos seus resultados, por aquilo que ela redunda. E é isso que Paulo está dizendo, que Tiago está dizendo sobre justificação. Por isso, Tiago, ao tratar da fé salvadora, afirma que se alguém diz ter fé, a prova vai ser a sua obediência. A justificação da fé dele é a obediência. Nós, eu, você, precisamos ver as obras para saber se uma fé é autêntica. A gente não consegue avaliar o coração das pessoas. A instrução de Calvino é que, para os presbíteros que estão examinando alguém que está professando a fé, se aquela pessoa diz que crê, que é uma pecadora, que ela nunca vai conseguir consertar a sua vida, mas que sabe que Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado, deposita a sua fé em Cristo Jesus e, por isso, em gratidão, vai viver como agrada a Deus, vai com todo seu coração, sua alma, seu entendimento, vai se colocar o seu ser com todo o seu esforço para agradar a Deus, não para ser salvo. Então, o nosso dever é receber essa pessoa como irmão. Pode ser que depois os frutos mostrem que não era uma confissão de fé verdadeira, não era uma profissão real da fé salvadora. Mas enquanto não virmos os frutos, nós temos que entender isso. Porque nós precisamos ver as obras para saber que a fé era autêntica. Se nós estivéssemos olhando Abraão, quando Deus prometeu um descendente, e aquela fé que ele apresenta, a gente ia ficar assim, essa fé não sei se é fé genuína. Nós, falando do pai da fé, nós precisamos ver a pessoa externar a sua fé. Então, Tiago, quando fala do pai da fé, Abraão, ele cita não a passagem de Gênesis 15, ele cita a passagem registrada em Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaque em sacrifício. Quem não leu ainda, leia Tiago 2, versículos 21 e 22. Vou ler. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava justamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, veja, ele cita o sacrifício de Isaque. Então, Abraão, com a sua obra, está consumando a sua fé, está confirmando a fé. Só que Deus não precisa esperar para ver as obras, para saber que a fé é autêntica. Ele precisa esperar? Não, ele tem todo o conhecimento.
Por isso também, falando do pai da fé, Paulo cita um episódio muito anterior ao sacrifício. Ele cita Gênesis 15, porque Deus declarou justo pela fé somente, sem precisar esperar as obras que essa fé ia produzir no Monte Moriá. No momento em que Abraão creu, Deus o declarou justo. Nós é que precisamos ver a sua resposta na sua prova de fé de Gênesis 22. Tiago, portanto, trata não das obras da fé como base da justificação, mas como evidência da justificação pela fé. As obras justificam que ele tem a fé que fez Deus atribuir a justiça de Cristo a ele. Agora não temos mais o conflito. Quando nós olhamos o texto de Tiago com atenção, Tiago e Paulo estão falando da mesma pessoa no Antigo Testamento, mas não da mesma situação, em momentos diferentes. Tiago está falando da prova de que alguém tem fé. São as obras. Paulo está falando a base para que alguém seja declarado justo, a fé. Se a base da justificação de Abraão fosse a sua obra, então a justificação seria por mérito, não por graça. Abraão teria conquistado a sua justiça. E Deus devia a ele justificação. Voltando ao texto de Romanos 4. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas a justificação de Abraão foi por graça, continua Paulo. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, pela fé, Abraão já foi declarado justo antes de ter a sua fé colocada à prova. Veja, quando Paulo diz que a fé é atribuída como justiça, não quer dizer que a fé seja a justiça pela qual alguém seja salvo. Não. Fé é um instrumento pelo qual nós somos unidos a Jesus. Nos apropriamos de Jesus e também nos apropriamos da sua justiça. A justiça de Cristo, sim, é a base da nossa justificação. Quando Deus vê a fé em nós, ele nos declara justo quando faz o seu julgamento legal, mesmo nós sendo ainda pecadores. Deus atribui justiça a nós, porque nós apenas cremos, mas os nossos atos não são de justiça. Só quando estivermos com o corpo incorruptível, quando Jesus voltar. Até lá, nossos atos ainda oferecerão injustiça. E por isso que Paulo completa essa sua argumentação da justificação nos chamando de bem-aventurados. Ele conclui a argumentação da justificação pela fé, que não é pelas obras, fazendo referência a um salmo de Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Quem se declara evangélico e se opõe à justificação pela fé somente, crê que as obras o salvam ou contribuem com a sua salvação, essa pessoa não pode se declarar evangélico. Porque o coração do evangelho
é a justificação pela fé. É a justiça de Deus que se mostra ali no Evangelho. Não é a justiça que eu tenho, não são as minhas obras. É a justiça de Deus que se revela no Evangelho. O Evangelho é Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Se a justiça pela qual nós somos salvos é nossa mesmo, nossa própria, é inerente a nós, o Evangelho não ia ser uma boa notícia, ia ser um engano. Alguém está oferecendo para você aquilo que é seu. Aquilo que é seu por direito. Isso não é um engano? Estou perguntando agora para vocês. Não é assim que alguns homens enganam pessoas inocentes assim? Nem sabem dessas coisas. Não, você tem direito a uma grana muito boa, você foi contemplado, você só tem que fazer o depósito de taxas aqui. Peraí, se você já tem toda a grana, você não precisa fazer nada. Seria isso. Ó, estou te oferecendo a salvação que você já tem, na verdade, pelas suas obras. Não consegui ler. Dá para repetir a pergunta? Quer que eu leia, pastor? Pode. É do Carlos. Pode-se dizer que ao invés de divergirem, Paulo e Tiago se complementam? Sim, eles estão falando de coisas diferentes. Paulo está falando, a fé é como você se apropria da justificação de Cristo, é declarado justo e então é salvo. As obras são aquilo que justifica uma fé ser genuína, ser verdadeira. Eles estão falando de justificação, usando o mesmo termo, mas em coisas diferentes. As duas coisas, é um instrumento da salvação, a fé na obra de Cristo. O outro é o resultado da salvação, as obras que vêm da fé na obra de Cristo. Um é como a pessoa é salva e o outro como a pessoa mostra que é salva. Então eles se complementam, sim. O Evangelho é a oferta da justiça de Cristo. O Evangelho não está oferecendo a você a justiça que você já conseguiu. É a justiça de Cristo que é transferida a nós, que é imputada a nós pela confiança, pela fé nele e na sua justiça. Se a gente colocar uma gotinha que seja da nossa justiça como confiança própria, isso é repudiar o Evangelho. Agora, olha, Paulo primeiro explicou o que Davi estava afirmando no Salmo, mas depois ele citou, para ninguém se dar por enganado. Versículos 7 e 8 do capítulo 4. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A maior bênção, a suprema bem-aventurança que há é Deus, na sua misericórdia e graça, ter atribuído justiça, a justiça de Cristo a nós. Cristo é a nossa justificação. A única justiça que nós possuímos é a de Cristo. E nós a possuímos por transferência, por imputação. Não é conquista nossa. O homem, sozinho, ele está debaixo da ira de Deus. Ele rejeita Deus, rejeita a revelação que Deus faz de si mesmo que essa revelação esteja por escrito, como Paulo fala no capítulo 1 dos gentios, no capítulo 2 dos judeus, e ainda no capítulo 2 dos judeus e dos gentios. O homem nunca vai alcançar a justiça, porque a lei revela o nosso pecado.
Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas o Evangelho traz a justiça consumada. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como nós conseguimos essa justiça? Só confiando nela. Confiando no que Cristo fez. A nossa fé é suficiente para Deus nos declarar justos. Imputar em nós, como Abraão, que creu independentemente das obras. Não tinha nem o filho, que dirá sacrificar o filho. Nada disso tinha acontecido e ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Depois ele mostrou a sua fé. E a sua fé foi vista diante de todos como uma fé genuína. E nós aprendamos com Abraão a não tentar nós conquistarmos a salvação, porque nunca chegaremos nela. Mas reconhecermos que qualquer coisa que nos pareça justo não passa de um trapo sujo que deve ser jogado fora, senão vai contaminar outras coisas. Porque não temos justiça diante de Deus, mas nós podemos ser justos diante de Deus, porque Deus já lançou as nossas culpas sobre Cristo, que foi justo e pagou o preço do nosso pecado, e lançou a justiça de Cristo sobre nós. Ou como cantamos há pouco, Deus nos cobre com o manto de justiça de Cristo, nos veste de um novo homem. Que nós vivamos este Evangelho, que nós mostremos com a nossa vida que a nossa fé é genuína mesmo. Se até hoje nada aconteceu, desperta. Olhe para o Evangelho. Cristo já fez tudo. Simplesmente confie. E agora você vai ver que você conseguirá fazer algumas obras boas. Não para ser justo, porque elas ainda serão manchadas. Até a nossa oração, e Paulo vai falar isso mais adiante no capítulo 8, até a nossa oração, que mostra a nossa devoção mais próxima de Deus, ela não é perfeita. Diz Paulo, nós não sabemos orar como convém. O próprio Espírito assiste até na nossa oração, na nossa fraqueza. Deus nos assiste porque Ele resolveu nos salvar. Se a sua fé é pequena, mas está depositada em Cristo, tão somente em Cristo para a sua salvação, você foi justificado. Se a sua fé é grande, está depositada somente em Cristo e nada mais do que Cristo, em quem Ele é e o que Ele fez para a sua salvação, você também é justificado. Mas se a sua fé é imensa, mas você está confiando que aquilo que você fez é a garantia da sua salvação, você não está justificado diante de Deus. Continua debaixo da ira. É hora de correr, de rever sua vida, olhar para o Evangelho, como fez Lutero há mais de 500 anos atrás, como tantas pessoas até hoje olham para o Evangelho e veem que o pagamento do nosso pecado foi feito. Eu só preciso crer. Muito bem. Paulo fala noutra carta, e alguém citou aqui Efésios capítulo 2, dizendo que as obras são aquilo para o qual nós fomos salvos, para uma nova vida, para viver essa nova vida. Aquelas que Deus preparou de antemão para nós, a quem Ele deu essa nova vida, para nós andarmos nas boas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Deus bendito, bendito Deus, louvado é o teu nome. Te damos graça, porque vemos a fragilidade da nossa vida. Vemos que até as nossas melhores obras, elas são maculadas com pecado.
Nunca seremos justos em tudo que dissermos e fizermos. Nós pecaremos dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com os pais. Pecaremos no nosso trabalho, com o nosso patrão, com os nossos empregados, com os nossos colegas. Pecaremos nos nossos estudos na escola ou dando aula para as crianças ou para os jovens. Pecaremos até quando oferecemos o nosso culto, que será ainda imperfeito. Mas o Senhor atribuiu a justiça de Cristo a nós, e é nisso que nós cremos. De maneira que as nossas obras são aperfeiçoadas pelo Teu Espírito que em nós habita, e que são aceitáveis a Ti, não porque elas sejam perfeitas e corretas, mas é porque elas são mediadas, feitas em nome de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos agora. Amém, Senhor.